Qual que é a minha rotina como programador? Eu assisti vários vídeos de rotina de programadores e eu sempre vejo o pessoal, eu acordo 6 horas da manhã, vou pra academia e não sei o que, não sei o que, passando café, faço isso, faço aquele outro. Eu não vou fazer nada disso porque esse canal aqui é para te ensinar coisas sobre programação, então o que eu vou fazer aqui? Te mostrar qual que é a minha rotina como programador no meu trabalho. Eu não vou mostrar apenas um dia e sim como que funciona um sprint, que é um período de tempo onde a gente cria um novo incremento ou entrega, uma entrega completa, desde a parte que a gente recebe a demanda até a parte que a gente entrega a demanda. Então fica comigo até o final, porque depois desse vídeo você vai entender como que é a rotina de trabalho de um programador durante a entrega de um novo incremento. Meu nome é Alexandre Leutz, esse é o meu canal, eu sou analista de sistemas e pós-graduado em gestão de produtos. E nesse canal aqui eu vou te ajudar a iniciar na programação. E para começar, eu estou até com o meu board aqui aberto, com o meu calendário aqui aberto. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que na minha empresa a gente trabalha com uma sprint de 3 semanas. Isso é um pouco atípico, mas eu vou apresentar para vocês um modelo comum que também é o de 2 semanas. E a sprint ela começa dessa forma. Você vai ter as reuniões onde você vai receber o que você vai fazer, vai planejar o que você vai fazer, vai dividir em tarefas, vai dividir ali entre os desenvolvedores, até você começar a realmente trabalhar, colocar a mão na massa. Mas a primeira reunião que acontece no primeiro dia de sprint, e como eu falei, é o período de tempo que a gente utiliza para entregar um novo incremento, é a reunião de planning ou o planejamento da sprint. É muito importante você saber que antes do planejamento da sprint, a gente tem uma reunião chamada refinamento. Só que a primeira reunião dentro de um novo sprint é o planejamento para a gente planejar o que a gente vai fazer naquela reunião. Sem essa reunião, a gente não sabe o que a gente vai fazer. E durante as outras sprints, as sprints anteriores, a gente já refinou, ou já fez os refinamentos. O que acontece dentro dessa primeira reunião, que é o planning? O planning é uma reunião bem extensa, normalmente de 2 horas e meia a 3 horas, e nele a gente pega os PBIs que a gente refinou no refinamento, como eu falei, que é as reuniões que já aconteceram nas outras sprints, na última sprint, e diz, isso aqui cabe dentro do nosso sprint, dentro do período de tempo que a gente vai ter para desenvolver. Nessa reunião a gente pega uma PBI, relembra quais são os pontos principais dela e designa para os desenvolvedores específicos que vão estar fazendo o desenvolvimento daquela feature ali em si. Então essa é uma reunião muito importante. O que acontece depois dessa reunião? Quando acaba ela, a gente já tem trabalho a fazer. A gente já sabe quais são os nossos PBIs, ou os Product Backlog Items, ou os produtos dentro do nosso board que a gente vai desenvolver. Se você não está entendendo direito esses termos técnicos que eu estou utilizando nesse momento, no meu treinamento completo eu explico tudo isso detalhadamente. Então, Product Backlog Item é onde vai estar as tarefas que a gente vai ter para trabalhar. Dentro de um backlog pode ter várias PBIs. E eu vou focar aqui, por exemplo, em uma. Numa PBI você vai fazer o desenvolvimento de um incremento ou de uma solicitação de usuário. Se o usuário solicitou alguma coisa e caiu lá no PO, né? O Product Owner, ou dono do produto. Produto eu falo com respeito ao sistema, né? Eu tenho um sistema que ele é um CRUD e eu consigo salvar ali informações do usuário, as compras do usuário e assim por diante. Por exemplo, Mercado Livre é um produto e com certeza tem um Product Owner. Quando o Product Owner vê uma necessidade ali de desenvolver alguma nova feature, por exemplo, eu quero que agora seja possível adicionar 2 itens no carrinho de uma vez só. Ele vai dizer para os desenvolvedores fazer isso. Ele segue todo esse planejamento. Então, ele vai passar pelo refinamento, ele vai passar pelo planejamento até entrar e cair como uma PBI para o desenvolvedor desenvolver. No final da reunião, na primeira reunião que acontece, que é o planning, a gente já consegue mover as nossas tarefas para em desenvolvimento. Normalmente tem um fluxo para isso, que a gente utiliza, pega PBI, coloca em desenvolvimento, vai ter um cardzinho ali que você vai botar ali o status da PBI, e dentro dessa PBI tem tarefas. Essas tarefas vão ser a divisão do que tem para fazer dentro do PBI.
Então, se solicitou dentro do PBI para você fazer uma tela de login, dentro das tarefas vai estar dividido ali, fazer o front-end do login, fazer o back-end, fazer as migrations, fazer o banco de dados, ter uma revisão, vai ter ali as tarefas relacionadas também aos testes. Pode ser testes unitários, pode ser o pessoal de QA, né, de qualidade, que vai estar testando se não tem nenhum bug. Então você vai colocar a sua primeira tarefinha em desenvolvimento também, ou em progress. No caso, eu vou começar ali pela priorização que a gente fez lá no nosso refinamento, que a gente não chegou, mas a gente vai chegar na reunião de refinamento, que é pegar e botar essa tarefa, por exemplo. A mais importante, a primeira a ser feita, tem que ser o front-end, por onde começa tudo. Então, eu vou colocar ela em desenvolvimento, depois que eu terminar ela, eu vou começar o back-end e assim por diante. Então, tem uma priorização do que deve ser feito primeiro, que a gente realiza dentro do nosso refinamento. Pronto, terminei o meu front-end dessa tarefa. Segundo dia. O segundo dia começa com uma reunião chamada Daily, porque dentro dela a gente passa os nossos status para o nosso GP ou para o nosso Scrum Master. Essa reunião é uma reunião que acontece todos os dias da sprint, exceto, é claro, no primeiro dia de sprint, que começa com apenas o nosso plane. Então, no segundo dia, a gente vai dizer o que a gente fez. Por exemplo, eu peguei ali o front-end para fazer da tela de login, eu vou dizer ali, ontem eu iniciei a tarefa, não posso dizer o número da tarefa e o que eu estava fazendo ali dentro. Então, comecei a tarefa 1, 2, 3, 4, desenvolvi a tela de login, criei o HTML, CSS e JavaScript dentro do sistema e eu finalizei ela. E agora ela está só aguardando a aprovação do pull request, que é quando eu envio esse código para o branch específico de desenvolvimento, onde vai ser juntado tudo para mandar esse incremento para frente. Também digo nessa reunião que eu tenho impedimento ou não tenho impedimento e os outros desenvolvedores vão fazer a mesma coisa. Normalmente no segundo dia não tem nenhuma outra reunião importante para me citar para você. Eu posso ter outras reuniões com outros desenvolvedores, reuniões de deploy e várias outras coisas que são decorrentes da minha função ali, mas para você que é um desenvolvedor iniciante, não cabe nenhuma reunião importante. A gente vai passar pelo terceiro dia, que vai acontecer a mesma coisa, onde eu vou iniciar o dia com a minha daily, falar os status das tarefas que eu trabalhei no dia anterior e o que eu pretendo fazer hoje e se eu tenho impedimentos ou não. Caso eu tenha impedimentos, é muito importante e muito legal dizer que o Scrum Master, que é aquela pessoa que está gerenciando o squad, vai te auxiliar para tirar os impedimentos. Scrum Master não é uma pessoa má, não, tá? É uma pessoa que está ali para fazer com que o seu serviço aconteça sem impedimentos. Então não tenha medo de dizer, eu estou impedido por X coisa, por causa da tarefa ali do Joãozinho ou por causa de infraestrutura. Terceiro dia finalizado, provavelmente o seu quarto dia vai ser a mesma coisa, mas no final desse dia específico, ou pode ser também que seja na sexta-feira, isso depende de empresa para empresa, ou basicamente depende de PO para PO, eles vão escolher um dia na semana para fazer o refinamento. Lembra que a gente falou do refinamento, onde a gente refina as coisas que a gente quer que sejam desenvolvidas ou as coisas que o PO quer que sejam desenvolvidas? No meu caso, acontece na quinta-feira à tarde. É uma reunião de mais ou menos 1 ou 2 horas que ele vai pegar uma demanda e vai apresentar para vocês pela primeira vez. Essa primeira vez ele vai trazer a ideia, o contexto geral do que ele quer que aconteça, que seja desenvolvido. Então, se ele quer que a PBI desenvolva o cadastro para um tipo de fornecedor que vai vender algum produto específico dentro do Mercado Livre, ele vai dizer, estou pensando em fazer o cadastro assim, assim, assado, os campos que eu preciso é tal. A minha necessidade basicamente é essa. A gente conversa dentro dessa reunião e ele tira os vários insights do que precisa e do que não precisa. Com esses insights, o PO ele vai pegar essas informações e vai colocar descrições mais detalhadas dentro do PBI, que vai ser refinado uma segunda vez, mas ainda não é hoje. A gente está na quinta, né? A gente vai passar para a sexta. Na sexta-feira, acontece basicamente a mesma coisa do que nos outros dias. Vai ter a daily, onde você vai passar os seus status. E se você tem impedimento. Fim da primeira semana. Agora a gente inicia a segunda semana. A segunda semana começa normalmente com uma outra reunião na segunda-feira,
mas pode ser que aconteça, é claro, em outros dias da semana. Pode ser na segunda, pode ser na quinta, indiferente. Ela só tem que acontecer antes do final da sprint. Porque a gente teve o primeiro refinamento. Então a gente precisa refinar de novo, só que agora com aquelas informações que a gente passou por PO, dizendo, precisava disso, daquilo, daquele outro, dessas informações dentro do PBI. Agora, nesse refinamento, com tudo alinhado, a gente vai reler essa solicitação do PO e vai dizer se faltou mais alguma coisa e vai abrir as tarefas. Lembra que eu falei que a gente precisava abrir as tarefas e colocar elas por ordem de prioridade? Então, você tem que ter um cadastro de fornecedor, com certeza tem que ter uma tela para cadastrar os fornecedores, fazer o CRUD no banco de dados e no back-end, ter o review e desenvolvimento de testes unitários e também a parte de QA, que é o pessoal que vai verificar a qualidade. A gente vai botar essas tarefas em ordem para dizer essa tem que ser feita primeiro, essa segundo, essa terceiro, para não causar nenhum tipo de impedimento. E agora ela está finalizada, está pronta para começar o desenvolvimento ou está planejada. Dentro do status dessa PBI, a gente vai colocar que ela estava a refinar e agora ela está planejada. Depois de planejada, ela vai para desenvolvimento no próximo sprint. Agora, o próximo passo seria a gente ter o planejamento dessa PBI aqui. E acontece no primeiro dia de sprint, do próximo sprint, onde vai ser designado alguém para desenvolver essas tarefas. Mas a nossa sprint ainda não finalizou. Ela ainda tem reuniões muito importantes. No meu caso, lá na minha empresa, a gente tem um processo de qualidade muito mais rigoroso do que normalmente as empresas têm. Então a gente tem uma terceira semana onde a gente manda tudo, faz o deploy lá em desenvolvimento, no ambiente de desenvolvimento, depois em HML. O pessoal de QA vai fazer um teste bem rigoroso. Se ele encontrar bugs, a gente tem que resolver nessa semana. Então, para aumentar a qualidade, a gente tem uma semana a mais de sprint, mas talvez isso não aconteça com você, que é bem incomum. Então, nessa segunda semana ainda, vai acontecer 2 reuniões para você, que no meu caso acontecem na terceira semana, que é a review e depois retrospectiva. Ao longo da segunda semana, todos os dias tem daily e no último dia, e normalmente no último horário do seu dia da sexta-feira, pode acontecer na sexta-feira de manhã, mas é um pouco incomum também, então provavelmente vai começar lá umas 2 horas da tarde, uma reunião que nós chamamos de review, que basicamente é a entrega de todo o incremento, a entrega de todo o código e da nova função que a gente desenvolveu e colocou no ambiente de homologação. O QA foi lá, testou, já está tudo pronto. E agora a gente vai mostrar o que a gente fez para o solicitante ou para o nosso PO. Lá a gente mostra, eu fiz a tela de login, ela ficou assim, assim, assado. O PO ele pode aceitar ou não, ele pode solicitar ali, não, isso aqui está errado. Ali no PBI eu escrevi que no botão devia estar escrito logar e no seu está escrito login. Ele pode reclamar de alguma solicitação caso o QA não tenha pego ou o QA não tenha testado ainda. E também é comum que o QA só teste na próxima sprint. Na nossa squad específica, tem a terceira semana para o QA testar tudo dentro da mesma sprint para que a nossa entrega aconteça em apenas uma sprint. Então, num período de 3 semanas, a gente refina, escolhe o que vai fazer e também desenvolve e testa e entrega em produção. Quando isso acontece em uma sprint de 2 semanas, acontece que numa sprint é desenvolvido e na outra sprint é feito o teste. Então demora muito mais tempo para que um novo incremento, uma solicitação de usuário ou do PO seja entregue em produção. Imagina, são 4 semanas, é 1 mês para uma solicitação, enquanto que para a gente é 3 semanas. Isso minha rotina, tá? Beleza? Então depois de entregue essa PBI, esse novo incremento que o solicitante pediu, o solicitante PO, o solicitante usuário, a gente vai para uma reunião muito importante que chama retrospectiva. Retrospectiva, a gente vai ter um tempo ali para que os desenvolvedores, os Scrum Master, POs, a equipe em si se converse, seguindo um rito, é claro, o rito da retrospectiva que acontece dentro das metodologias ágeis, para dizer como que a gente iniciou a sprint e finalizou ela e como que a gente poderia sair melhor dessa sprint.
Eu normalmente costumo anotar coisas no meu. Eu tenho uma nota aqui no meu computador e eu anoto coisas que eu penso, isso aqui poderia ter sido melhor. Algumas funções, né, algumas melhorias de código também, e eu coloco nos cards de apresentação que eu vou utilizar dentro da minha retrospectiva. Ali dá para reclamar de processos, dá para dizer, aconteceu X coisa com tal pessoa, e isso me impactou bastante, talvez me gerando um carryover, que é fazendo com que eu não consiga entregar a minha feature, né, o meu projeto, o meu código a tempo suficiente para review. E ali a gente vai conversar e vai sair com insights e cards, né, e tarefas novas para a próxima sprint de coisas que a gente tem que fazer. Se deu problema na entrega, a gente vai ver o porquê que deu problema. Não foi feito deploy porque a infraestrutura não estava funcionando. Então, o que a gente vai fazer? Vai abrir um ticket lá, um chamado para descobrir qual foi o problema que aconteceu no deploy para que na próxima sprint isso não aconteça. Esse foi o resumo da minha sprint, da minha visão, da minha rotina como programador. E eu acredito que isso vai te ajudar a ter uma ideia de como funciona um período de trabalho dentro de uma squad, dentro de uma empresa comum. Isso que eu descrevi aqui para vocês é metodologia ágil. Isso são coisas que você vai ter que aprender além da programação. E claro, se você quiser aprender a programar e todas essas outras coisas que eu citei, que fazem parte da vida, do dia a dia de um programador, eu vou deixar um link aqui em cima, onde você vai conhecer o meu método completo para você se tornar um programador. Nele eu vou te ensinar tudo o que eu sei e acredito que é muito importante para você estar na frente de outros candidatos para conseguir a sua vaga na programação o mais rápido possível. Importante dizer que eu não quero te ensinar a programar em JavaScript, e sim que você aprenda a programar de verdade. E programar de verdade envolve muitas outras coisas. Muita gente acha que é só HTML, CSS, JavaScript e ali banco de dados ou linguagem de back-end, frameworks, a PHP, é Laravel, é Node, é Vue.js, é React. Isso é uma parte muito pequena no desenvolvimento de software. Existem muitas outras coisas que vão fazer com que um software seja desenvolvido, desde o container até o CI/CD que faz o deploy automatizado das coisas que a gente desenvolve. Tem Git e tem muita coisa. Por isso eu te recomendo que você assista esse vídeo aqui, eu vou te explicar desde o princípio até como a gente faz o deploy em produção de um projeto real.